Oi, hoje eu quero conversar com vocês sobre a minha percepção enquanto advogado de como vai ser o marketing jurídico para 2026. Eu tenho conversado bastante com outros advogados sobre isso, é uma coisa que eu faço no meu dia a dia. Eu tenho consultorias comerciais onde grande parte do que a gente vai focar sempre é o tráfego pago, o marketing jurídico, não só o marketing jurídico online, mas também o marketing jurídico offline, mas principalmente do que eu tenho visto com relação a muitas reclamações de pessoas, de escritórios, de advogados que contratam agências de marketing jurídico, ou às vezes até contratam agência de marketing digital mais genérica, e ali vão conversando para tentar definir uma rota de atingir os objetivos com relação ao fechamento de contratos. Eu acho que essa conversa é importante porque a gente está chegando agora no final do ano, basicamente faltam aí 30 dias para se iniciar 2026. Eu estou gravando hoje, é dia 26 de novembro de 2025, e eu quero conversar com vocês exatamente sobre esses pontos. A primeira coisa, eu acho que a gente tem que contextualizar um pouquinho a respeito do marketing jurídico para eu passar a minha visão do que é o marketing jurídico para vocês e de como que eu tenho enxergado isso ao longo dos últimos 8 anos, principalmente depois que eu entrei nesse universo, né? Tanto enquanto advogado, tendo meu próprio escritório, quanto as partes de consultoria e a empresa de aceleração de escritórios. Bora lá. Antigamente, quando eu estava saindo ainda da faculdade, ali por volta de 2019, 2020, estava começando um debate sobre o que pode ser feito, o que não pode ser feito, quais são os limites éticos da publicidade na advocacia, até porque estava começando ali o desenvolvimento do texto que viria a ser o Provimento 205 de 2021, que trata do marketing jurídico especificamente, né, do que são os limites éticos da publicidade na advocacia. Eu me lembro que tinha um debate muito grande do que poderia ser feito, do que não poderia ser feito, e a importância do marketing. O marketing ele sempre existiu. Eu gosto de dividir em dois momentos diferentes. Um momento em que você vai trabalhar um marketing mais tradicional e um momento que você vai trabalhar um marketing mais digital, um marketing mais atual, que eu considero que começou ali de 2020 para cá, certo? E aí o marketing tradicional sempre foi focado muito em você sai da faculdade ou você vai trabalhar em um escritório de algum parente ou dos seus pais, se você tem uma família que vem da advocacia, ou você vai colocar o seu próprio escritório, se você já tinha dinheiro, ou ia trabalhar para outro escritório. E às vezes tinham aqueles corajosos mesmo ali, empreendedores na advocacia, que se davam com a intenção de empreender na advocacia e botavam a cara a tapa e faziam seus próprios escritórios mesmo sem ter dinheiro e sem ter sequer uma expectativa de como que ia funcionar dali em diante, mas tinham essa intenção de criar os próprios escritórios. Ok, né? A pessoa ia lá, montava o próprio escritório, normalmente em uma rua movimentada, no centro da cidade. Por exemplo, eu sou de Fortaleza, no Ceará. Tem muitos escritórios trabalhistas que ficam ali próximo ao Tribunal Regional do Trabalho, ou então sempre perto do INSS tem ali os escritórios previdenciários. Então isso era comum antigamente se fazer. Tinha muita questão dos laçadores, o cartão de visitas para entregar para os clientes, e normalmente você tinha o advogado da família, aquela pessoa que ela se responsabilizava basicamente por cuidar de todas as demandas, né? Então aquela família, aquele cliente ia lá e te contratava para o previdenciário, para o trabalhista, para o divórcio, para a pensão, para enfim, para o inventário, para tudo. Tinha essa figura do advogado da família, certo? Isso ali funcionou durante bastante tempo, funciona até hoje. Eu sempre digo que esse marketing tradicional ele nunca vai se acabar, principalmente nos pequenos centros urbanos, cidades do interior. Isso vai continuar para sempre. Isso é o padrão da advocacia, como sempre aconteceu. Mas de 2020 para cá, até com a modernização, a digitalização dos processos, essa virtualização, realmente, o marketing jurídico, eu gosto de dividir marketing jurídico exatamente para diferenciar do marketing digital num cenário mais amplo, porque ali a gente vai falar de infoprodutos, de mentorias, de consultorias, enfim, eu estou querendo focar aqui exclusivamente no que diz respeito ao marketing para advogados e escritórios de advocacia. E beleza. De 2020 para cá, essa onda de se posicionar com relação ao tráfego pago, principalmente para escritórios, essa percepção de que o escritório ele é uma empresa e que deve se posicionar e que deve se estruturar e criar um modelo de negócios enquanto empresa, tomou bastante força. E foi daí em diante que começaram a surgir, inclusive, o que a gente chama hoje de guru do marketing jurídico, né? Então,
grandes nomes ali que em 2020, 2021 fizeram muito sucesso, venderam muito curso, ensinaram bastante coisas de como você estruturar os seus escritórios, ou qual produto trabalhar, ou então qual segmento atuar, que em tese aquilo dali daria um maior lucro para o escritório. Ok. Foi passando o tempo, o marketing foi ficando cada vez mais democrático, o lead, que antes era extremamente barato porque a concorrência era menor, foi aumentando o custo, e hoje demandas que antes você pagava 50 centavos, 30 centavos, como era o caso muito de previdenciário e trabalhista lá em 2018, 2019, hoje está variando ali de 2,40 até 6, 7, 8 reais, dependendo se você vai segmentar ou no Meta, que é Instagram e Facebook, ou no Google. Mas a ideia não é se aprofundar tão detalhadamente com relação a preços, a CPL, a CAC. Posso até fazer um outro vídeo sobre isso. Mas a ideia é trazer para você que, do meu ponto de vista, enquanto advogado que faz tráfego há bastante tempo aí no meu escritório, acho que hoje, se for botar, 85% da minha renda, do meu faturamento, ele vem do tráfego pago, né, lá no escritório. E aí depois a indicação, parceria, boca a boca. Enfim, o que eu acho é que para 2026 a tendência é que o valor do lead ele vai continuar aumentando, acho que não vai haver uma queda, né? Vai haver ali um reequilíbrio da balança de mercado, de algumas demandas vão voltar a patamares mais baixos, até porque sempre que um desses mentores, gurus, lançam um curso, eles gostam de indicar algumas demandas específicas, e aí vai um monte de advogado que comprou aquele curso para aquele segmento. E aí você superlota, cria o que os outros chamam de oceano vermelho naquele mercado, todo mundo se degladiando ali para tentar trabalhar e conseguir leads. Isso faz com que o custo do lead aumente, enquanto outros mercados vão segmentando e vão trabalhando ali em um oceano azul porque não são tão debatidos. Eu tenho algumas apostas para 2026, depois posso fazer um vídeo sobre isso, mas o que eu acho é que o custo do lead ele vai continuar aumentando, ainda está em um momento muito bom para você trabalhar com o marketing jurídico, especificamente o tráfego pago, que eu estou falando aqui nesse vídeo, mas acho que você tem que tomar alguns cuidados, algumas atenções que são extremamente importantes. Principalmente que a gente teve uma atualização agora do Meta para essa parte da Andrômeda, em que ela vai exigir de quem está fazendo o tráfego, ou dos gestores, ou de você mesmo, se você for fazer sozinho, e até uma recomendação que você tente pelo menos fazer a sua primeira campanha sozinho. Não invista muito, mas tente fazer sozinho para entender o contexto e o conceito de como funciona o tráfego pago, até para não perder dinheiro com empresas ou gestores que não são do ramo ou que não conhecem todos os detalhes e podem te prejudicar financeiramente. Eu já perdi bastante dinheiro com isso no início, então eu sei o quanto é importante você tomar cuidado e entender como que funcionam as estratégias por trás, nem que você não se especialize nisso, até porque o teu tempo vai ser focado em crescer o escritório, enquanto a empresa ela pode focar ali, né, ou outra pessoa que você contrate pode focar no marketing especificamente. Eu defendo muito que tem que ter essas divisões e setorizações entre marketing, comercial, jurídico, financeiro, para que você consiga se desenvolver, certo? Mas para 2026 eu acho que o custo do lead ele vai continuar aumentando, mas vai haver um certo equilíbrio ali, principalmente porque o mercado ele tende a se organizar, e o mercado da advocacia não é diferente, ele vai se organizar para tentar equilibrar essa balança. Algumas demandas vão voltar a ficar mais baratas, outras vão ficar mais caras, e tudo vai depender de qual vai ser a próxima onda, de qual vai ser a próxima demanda que vai ficar super em alta. Já teve um período em que foi registrado, defesa em busca e apreensão, super endividamento, enfim, toda a área e todo produto jurídico que se explora hoje no marketing jurídico vai ter esse momento de alta, de subida e depois de declínio dessa ação, principalmente porque os tribunais também vão entendendo se aquilo realmente é uma demanda que vai seguir por uma tese que vai ser julgada procedente, ou se vão começar a ser processos indeferidos, e aí o pessoal vai parar de rodar essa campanha. Alguns escritórios vão continuar rodando ela e vão desenvolvendo as novas teses. Mas tá, então, recapitulando, você tem que entender também que para 2026, cada vez mais você tem que se posicionar enquanto especialista em determinado assunto. Lá nas suas redes sociais, ou aqui no YouTube, ou lá no Instagram, você tem que se posicionar sobre o que você deseja atingir, certo? Então, se posicione enquanto um especialista, mas eu sempre defendo que você tem que atuar como um generalista. Você não vai perder oportunidades de fechar um contrato só porque aquela pessoa não é da tua área de atuação. Então, você vai fechar esse contrato, vai fazer parcerias, inclusive isso vai desenvolver o teu networking, a tua capacidade de se conectar com outros advogados, com outros escritórios que têm know-how, que têm expertise
complementares à sua. Então as parcerias também vão ficar muito em alta. Eu acredito também que outra grande coisa que vai acontecer para 2026 é o aumento dos escritórios que trabalham não de forma segmentada, mas do escritório full service. Então ele vai começar a trabalhar ali com alguns serviços específicos dentro do direito e oferecer para esse público, e aí vão começar a se tornar conhecidos por esses serviços. Eu acredito que não vão mais existir escritórios grandes, reconhecidos como apenas aquele determinado tipo de serviço que ele oferece. Por exemplo, aqui na minha cidade tem um grande advogado criminalista que ele é extremamente conhecido. Eu acho que, na minha opinião, com essa diversificação e principalmente com a desmunicipalização dos escritórios, dos advogados, né? Ou seja, você não está desmunicipalização, ou seja, você não está mais limitado ao seu território, né? Você não está mais limitado a ficar só na sua área. Você pode trabalhar só na sua cidade, pode trabalhar no seu estado, pode trabalhar no Brasil todo. Então não tem mais uma territorialização da sua advocacia. Você pode trabalhar em qualquer local, inclusive aplicando algumas estratégias, caso você queira ter OABs complementares, caso você não queira, certo? E aí é por aí mais ou menos que vai o marketing jurídico para 2026. Um posicionamento mais estratégico, focado em produtos jurídicos que vão ser cada vez mais escaláveis, e os escritórios vão começar a ficar trocando de produto em produto, dentro daquilo que está naquele ciclo de alta e de baixa. Os escritórios vão começar a ter que investir mais, até porque agora você vai pagar imposto de renda sobre o valor que você investe no tráfego pago. Então cerca ali de 12% do que você investir vai ser repassado como imposto de renda, não vai ter o valor total na sua conta. Com a chegada da Andrômeda, o teste de criativos, principalmente no Meta, vai aumentar bastante. Então o advogado vai ter que começar a fazer mais conteúdos, mais testes de criativos para estar sempre performando muito bem. Fora isso, o lead ele vai dar uma equilibrada, mas eu acredito que para cima, né? Não vão ter mais leads tão baratos assim, como existiam antigamente, na época de 2018 até 2022 mais ou menos, porque hoje em dia o mercado está muito grande, está cada vez mais em alta, embora o pessoal diga que a advocacia está saturada. Enfim, essas são as minhas expectativas. Minha recomendação para você: começa a estudar de agora, a entender como que você deseja se posicionar no teu escritório. Entenda qual é o seu modelo de negócios, quais serviços se encaixam dentro daquilo que você gostaria de trabalhar. Veja se é um produto jurídico escalável, se é uma tese validada, se vale realmente a pena trabalhar. E se encaixar nesses requisitos, aí sim você ou começa sozinho, investindo pouco, ou então contrata já uma empresa especializada se você tiver caixa, para não ter perigo de você perder dinheiro, principalmente porque eu acredito que 2026, 2027 a concorrência vai ficar cada vez maior e também cada vez mais experiente, assim como aconteceu no mercado do marketing digital como um todo, em que cada vez mais tem pessoas produzindo conteúdo, lançando cursos, infoprodutos, e se tornou um mercado mais inteligente. Então o público ele está mais exigente. Na advocacia está seguindo por esse caminho. Então se você quer se dar bem, preste atenção no valor do lead, leve em consideração o orçamento das campanhas, escolha produtos que você consiga escalar, foque bastante em parcerias estratégicas, se posicione como especialista, mas atue como generalista no seu escritório para não perder clientela. E vai uma sugestão aqui, uma dica extra: se você tiver a opção entre montar o seu próprio escritório físico ou investir no tráfego, vai para o tráfego, deixa o escritório físico um pouquinho de lado. Em quase todas as cidades a OAB oferece um coworking, um espaço para você atender os seus clientes. Então economiza nesse primeiro momento com relação à estrutura física, foca em algo que vai colocar dinheiro no teu bolso, e daí em diante você começa a pensar novamente em investir em estrutura física, tá bom? Quando você precisar contratar teu primeiro estagiário ou advogado para trabalhar como associado, enfim. Mas é isso, esse é o primeiro vídeo, e para os próximos a gente vai debatendo sobre outros temas que eu converso no dia a dia ou que eu acho importante trazer para vocês na minha visão de mundo, para a gente debater também se vocês concordam, discordam, ou muito pelo contrário.